Queridos alunos. Olá, meus queridos alunos diferenciados. Como é que vocês estão? Tudo bem? Esse material que a gente vai estudar é a parte de revisão para a prova, material tanto do PSC1 quanto para as provas de colégio, do reforço escolar, relacionados a diagrama de Pauli, números quânticos e também níveis e subníveis, que nós vamos ter que revisar nesse momento aqui. Esse assunto não é muito complicado, então não vamos ficar muito estressados, não, tá bom? Deixa eu pegar aqui essa questão. Tá bem bacana aqui. Ele fala bem assim o seguinte: a configuração eletrônica do bromo é essa daí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. A sua camada mais externa tem quantos elétrons? Só fazer um pequeno detalhe aqui. O bromo é um número atômico, é um elemento da tabela periódica que tem número atômico 35, ou seja, ele tem 35 prótons. Se você fizer a configuração eletrônica dele, isso aqui já está escrito, lógico, né? Vai ficar como isso daqui? Vai ficar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e finalmente 4P5. Essa configuração eletrônica que eu escrevo chama-se configuração eletrônica de Linus Pauling. A configuração eletrônica de Linus Pauling, ela é energética, meninos. Ela não é numérica, ela é energética. É por isso, por exemplo, que você verifica que esse número 3 está à frente aqui do número 4. Tá vendo que é meio esquisito, né? Tá bom. Ou esse 4 está à frente do número 3 e assim por diante. As coisas que vocês têm que analisar quando você faz a configuração eletrônica é quantas camadas ele tem. As camadas são indicadas pelo número maior, José. Esse número da frente. Quantas camadas esse átomo tem? Aí tu fala 4, porque ele termina na quarta camada, entendido? Esse número da frente significa camada. A camada maior é 4, então ele tem 4 camadas. Qual é a família dele? Se for subnível S ou subnível P, se for subnível S ou subnível P, é só contar o total de elétrons na última camada. Ele tem quantos elétrons na última camada? 2 aqui e 5 aqui. Ele tem 7 elétrons. Então, quando ele pergunta bem assim, nesse problema, a configuração eletrônica do bromo é tarará, 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 a sua camada mais externa, é a última camada. A última camada tem quantos elétrons? 7 elétrons. Exatamente. Então, ele tem o quê? Ele tem 7 elétrons. Entendido aqui a definição? Não é difícil, né? Só um minuto aqui, por favor. Outro caso aqui. Vamos verificar esse exemplo. Questão 45. Questão 45. Qual é a distribuição eletrônica em subníveis para o cátion 2+? Cátion 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Fala. Perdeu 2 elétrons. O número atômico do cálcio é 20. Você poderia escrever assim. Cálcio, número atômico 20. 2+. O que significa 2+? Ele tem 18 elétrons, né? Porque ele deveria ter 20 elétrons. Lembre-se que em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se é carga 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Se o aluno for cabocão, se o aluno for todo cabocão, ele vai fazer direto a configuração do 18, tá bom? Tá errado. Você faz a configuração eletrônica normal e no final, só no final, você vai tirar os 2 elétrons da última camada. De novo. É o vídeo voltando. Como é que você faz a configuração eletrônica de um cátion e de um ânion? Você faz a configuração eletrônica normal. E depois, tu tira os 2 elétrons da última camada. Vai ficar como isso aqui, o cálcio? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Observem que até agora deu quantos elétrons? 20. Alguma dúvida? O que significa 2+? Que ele perdeu 2. E onde é que um átomo perde elétrons? Da última camada. Perfeito, resposta. Então ele perdeu aqui. Qual vai ser a configuração eletrônica desse cara, então? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Qual vai ser a resposta certa? Letra?
Mais fácil do que isso. Já, pessoal. O que ele fala aqui? Vamos conversar já já, tá bom? Só terminar aqui. Então, aqui, olha, a configuração eletrônica do íon níquel 2+, de número atômico 28 é quanto? O que significa níquel 2+, José? Perdeu o quê? Dólares, euros? O que ele perdeu? Perdeu o quê? Ele perdeu 2 elétrons na sua última camada. Perdeu 2 elétrons na sua última camada. O número atômico dele é 28. Está aqui níquel 28, tá bom? Olha, aí, pessoal, outra coisa. Eu dou aula desse assunto há uns 22 anos. Olha a minha cola aqui. Diagrama, tá vendo? Não façam de memória o diagrama, sempre desenhe o diagrama, entendeu, José? Quando ele fala níquel 28, meninas, de carga 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons, ele vai ter 26 elétrons. Nada espetacular. Mas não faça a configuração direta. Você faz a configuração eletrônica normal, 28, e depois, no teu desenho, tu tira os 2 elétrons da última camada, entendeu? Senão vai dar capina paleta. Vai ficar como essa configuração? Vamos falar, 28 primeiro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Bom, aqui tem 10, aqui tem 20, 3d8. Alguma dúvida aqui? Beleza. O que significa 2+? Significa que ele perdeu 2 elétrons na última camada. Onde é a última camada? Então ele perde 2 elétrons aqui. 4s2 são 2 elétrons, perdeu. Então qual vai ser a nova configuração dele? A configuração eletrônica do níquel 2+. 1s2, 2s2, 2. P6, 3s2, 3. P6, 3d, 8. Qual a resposta certa nesse caso? Alternativa? Letra E. Moleza, né? Questão 48. O que nós temos para hoje, querido amigo? Eu já passei os assuntos para ti? Sim, ó. A gente vai combinando. Daqui a pouco eu falo com você, tá bom? Só terminar isso daqui. Já, pessoal. Questão 48. Ele fala o seguinte aqui nessa questão. A distribuição eletrônica correta do átomo de ferro, massa 56 e número atômico 26 é quanto? Esse 56 aí é o número de massa dele, tá? Importante, mas nós não vamos utilizar. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica do elemento, sempre se refere ao número atômico. Então vamos pegar aqui ferro, número atômico 26. Bora fazer a configuração eletrônica dele? Essa configuração que eu faço, 1s2, 2s2, 2p6, chama-se configuração eletrônica de Linus Pauling. Chama-se configuração eletrônica por subníveis. E subníveis, SPDF. A por camada, tu faz a configuração de Linus Pauling normal e depois vai tirando uma conta quantos elétrons tem em cada camada. Tu entendeste? Então vai ficar como? Ferro vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Isso aqui se chama, isso aqui que eu escrevi, chama-se distribuição eletrônica por subníveis. Por camadas vai ficar como? Camada K. As camadas são essas, José. Camada K, camada L, M, N e assim por diante. Camada 1, camada K, camada L, camada 2, camada M, camada M, camada 3. Entendido? Camada 3, rapaz. Então, beleza. Camada K, tem quantos elétrons aqui? José? Na camada K, que é a camada 1, tem quantos elétrons aqui? L. Quantos elétrons eu tenho? Quantos elétrons? José, tá sabendo contar, não? Terceira camada, camada M. Aqui 2. Aqui 6. E aqui mais 6. Dá quanto aqui? K, L, M, N. Quantos elétrons? Aqui. 2 elétrons. Qual a resposta certa? A resposta certa é a letra
Exato, porque ele quer a distribuição eletrônica correta em camadas. Essa distribuição aqui chama-se distribuição em subníveis. Sim, correto, lógico. Distribuição eletrônica. Isso aqui chama-se distribuição por camadas. Copiaram? Minha mulher não está aqui hoje. Então vamos fazer mais um exercício aqui. 50, questão 50. Alguém está com o microfone ligado aí, tá bom? José. Quando tu sai da tela, José, liga o microfone, entendeu? É assim que o professor descobre lá na hora da aula, entendeu? Já. Questão 50. Sendo 4S1 um elétron, né? O subnível mais energético de um átomo, podemos afirmar que, olha, como ele falou que esse é o subnível mais energético, o que significa essa frase, pessoal? O subnível mais energético é o último subnível da configuração eletrônica. Fato. De acordo com o que eu ensinei para vocês, aquela viadagem lá. Aquele negócio lá. Aquela viadagem todinha, aquilo ali, putz, tá gravando, esqueci. Não posso falar isso. Desculpa, eu só tô brincando, que aqui no Amazonas isso significa outra coisa, entendeu? Subnível, quando a gente fala subnível, por exemplo, quando a gente fala subnível mais energético, basta escrever a configuração eletrônica normal. Então, quem é esse elemento químico? O elemento químico X. E vai ficar como a configuração dele? Tem que terminar em 4S1. Vai ficar como? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Tá chateado aí, José? Presta atenção. 3S2, 3P6, 4S2, 4S1, na verdade. Né? Então, nós descobrimos aqui várias coisas, né? O que nós descobrimos aqui? Qual o número atômico desse elemento, José? É só contar os elétrons. O número atômico é o total de elétrons que ele tem no sistema. Tem quantos aqui? Aqui tem 10. Aqui tem 8. Aqui tem mais um. Tem quantos aqui? Que tal 19? Alguém está pedindo para entrar? Beleza, aqui. Então tem quantos elétrons aqui? 19. Muito bem, vamos lá. Número 1. O número total de elétrons desse átomo é igual a 19. Verdade, tranquilo. Número 2. José Leia. Isso é verdade? Por que você falou isso? Porque tem 4, Henrique. Por que fala? Porque 4 é o maior número, Henrique. Fala. O maior número. Porque 4 é o maior número. Então tá verdadeiro. E 3. A sua configuração eletrônica é essa aí, tá certo? Porque não aparece o D. 3D10 está escrito aí, tá vendo? Tá aqui, ó, tá vendo? Aqui 3D10. Tem essa configuração. É por isso que tá errado. Então a resposta certa é a 1 e a 2. Letra D. José, acorde, José. Estão gritando aqui, né? Sabendo que o número atômico do ferro é 26, responda. Na configuração eletrônica do íon ferro 3+, o último subnível ocupado, e o número de elétrons desse íon, respectivamente, é igual a quanto? José! O que significa ferro 3+? 3 o quê? Vai perder o quê? Dólares, euros? O que que... Obrigado. Só uma pequena correção, José. Ele não vai perder, ele perdeu. Fala. Perdeu.
Quando ele fala que é ferro, número atômico 26, senhores, vocês vão fazer a configuração eletrônica normal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Façam a configuração eletrônica normal. E só depois arranquem os 3 elétrons. É 26. Isso é 26, acredite ou não. Então vai ficar como? Bora fazer 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Pronto. Onde é que Guilherme, onde é que um átomo perde elétrons? Perfeito. Como o nosso amigo aqui ele vai perder 3, bora fazer assim. Ele já perdeu 2 aqui, tchau. E perdeu 1 daqui, vai ficar quanto? 5. Bora reescrever? Vai ficar como? O ferro, 26 de carga, 3 más. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Alguma dúvida? Vai dar merda. Perdão, vai dar capina palheta, tá bom? Tu faz dessa maneira, a maneira mais certa de organizar tudo. Ficou claro? Já, meu querido amigo. O que ele fala? O que ele pergunta aqui? Nessa questão 52. Ele fala o último subnível ocupado. O último subnível ocupado qual é? O último subnível ocupado é o 3D. Fala. 3D. E qual é o número de elétrons desse subnível? E qual o número de elétrons? Ele vai ficar com? Sim, pelo amor de Deus, fala. Então a letra certa, a letra B. Alguma dúvida aqui? Pessoal, resumidamente é isso. Só faltou esse pedaço da aula de ontem. Beleza?